Na última quarta-feira, o jornal O Globo divulgou para os brasileiros que a delação do empresário Joesley Batista derrubaria o presidente Michel Temer com denúncias gravíssimas. Mas o material oficial da Justiça não demonstrou isso. Vamos aos fatos apurados pela nossa redação. A coluna do jornalista Lauro Jardim prometia uma bomba. Trouxe no último dia 17 a manchete de que o dono da JBS gravou o presidente dando aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Mas em nenhum momento explicou que a conversa foi gravada de forma clandestina. Pior, ao ser divulgado, o áudio não revela exatamente isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu tô lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Como pôde ser ouvido na gravação, em nenhum momento dá para afirmar que Michel Temer responde sobre pagamento ou propina. A reportagem do jornal omitiu também que Joesley Batista insistiu por cerca de 40 dias para ser recebido pelo presidente. Ontem, outro colunista do mesmo jornal, Ricardo Noblat, antecipou que Michel Temer faria um pronunciamento para renunciar ao cargo. Mais uma vez, o fato não se concretizou. Num discurso de pouco mais de 5 minutos, Temer se defendeu e foi categórico ao afirmar que não renunciaria. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Em nota, os assessores de Temer disseram ainda que o presidente não acreditou na veracidade das declarações de Joesley de que um juiz e um membro do Ministério Público estivessem sendo cooptados. Na visão de Temer, o empresário estava sendo objeto de inquérito e por isso parecia contar vantagem. Vamos agora falar com o Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo, Edson Fachin, nosso ministro do Supremo, afirmou que não há ilegalidade nos áudios gravados por Joesley Batista, porque as conversas foram, como ele disse, ele dizendo que elas foram ratificadas e elucidadas em depoimento. Você concorda com ele, Reinaldo? Boa noite, Boris. Não concordo, não. Não concordo com o ministro Edson Fachin, desde que ele era um entusiasta e é ainda do MST. Estamos aqui com o padre Vieira aqui atrás, né? Que tinha uma frase muito boa, dizia que a sociedade precisa de remédios. O Ministério Público certamente é um remédio, só que precisa de alguém que remedeie os remédios. Porque se você começa a aplicar o remédio sem método, você mata o paciente. Né? E parece que se está tentando fazer isso no Brasil. Olha aqui, essa declaração do Fachin não faz o menor sentido. Atenção, gravar alguém sem que essa pessoa saiba não pode ser usado como prova, não pode ser usado na justiça, não pode ser usado pelo juiz. Não é? E segundo a versão oficial, foi isso que o Joesley fez. Ele foi lá, gravou o presidente e tal, e depois teria chegado ao Ministério Público para apresentar a sua denúncia, né? Para fazer a sua delação premiada. Eu acredito nisso como acredito na veracidade de uma nota de R$3. Não é? E daqui a pouco nós vamos ver por quê. Tudo indica que já essa gravação foi feita com orientação. E se isso aconteceu, essa operação é nula. O nome disso, internacionalmente conhecido, da língua inglesa, é entrapment. Nenhuma democracia do mundo aceita. É uma armadilha. Vem de trap mesmo, de armadilha, de cilada. Não é? A cilada jurídica, entrapment. Ninguém aceita isso no mundo democrático. Agora, não interessa, com base nisso, o seu Fachin não teve dúvida e resolveu investigar o presidente da República por corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Lamento dizer, mas é preciso investigar essa investigação, considerando os benefícios obtidos pelo outro lado. Por falar em benefícios, está melhor que ganhar em Mega Sena, viu, Reinaldo? O Ministério Público Federal, muito melhor, que propôs um acordo de leniência, quer fechar um acordo de leniência. Aliás, eu acho que a JBS tem até às 11h59 de hoje, se não me engano, para fechar um acordo de leniência que o Ministério Público quer mais de 11 bilhões de reais.
A JBS, né, sempre espertamente, quer pagar só 1 bilhão. Como é que fica isso? Pois é, veja, mais uma heterodoxia nessa história, né, Amanda? Boa noite. Então, o seu Wesley Batista fazem o acordo de delação premiada, viajam para Nova York, pagam uma multazinha de 225 milhões, mas, atenção, o grupo pode sucumbir, o grupo poderia sucumbir se não pagar os mais de 11,129 bilhões que eles querem no acordo de leniência. Então, primeiro se faz um grande escarcéu com a divulgação da delação, para deixar claro depois que o acordo de leniência ainda está em curso. Virou uma bagunça e o Ministério Público é hoje o Kim Jong-un do Brasil. Faz o que rigorosamente entende ao arrepio da lei. Reinaldo, junto com essa informação do valor do acordo exigido pelo Ministério Público Federal, veio outra. O acordo de leniência começou a ser negociado em fevereiro. O que isso significa? Olha que coisa bacana, Boris. Então vamos lá. Segundo a versão da carochinha do Wesley, ele gravou o presidente só em março. Ele até então não tinha tido contato com o Ministério Público. Gravou em março e só depois procurou o Ministério Público. E agora eles esqueceram de mexer com as datas, né? Porque o acordo de leniência começou a ser feito com o Ministério Público em fevereiro, portanto um mês antes do Wesley gravar o presidente, depois de ter tentado ser recebido por mais de 40 dias, e quando fica claro na conversa inicial deles, que na verdade não se encontram sempre. Quanto tempo, o que você está fazendo e tal. Não é? E é claro que ali ele tenta induzir o presidente a fazer o presidente confessar um crime, ou pelo menos a ouvir crimes. Eu acho que isso ficou muito evidente até na reportagem do Eric, né? Porque, na verdade, a versão apresentada antes, até essa demora é esquisita, né, Reinaldo? Porque o Supremo Tribunal Federal demorou 24 horas, 25 horas para levantar o sigilo, para apresentar aquele áudio, aquela gravação. Enquanto isso, o presidente Temer ficou sangrando sem que a gente tivesse a versão oficial dos fatos. O que a gente tinha era uma versão, provavelmente, do Ministério Público, que foi vendida para um jornalista, né? Exatamente. Não, é lamentável. O que tem aí, é preciso que a gente fique atento, Amanda. Eu até cravei uma expressãozinha hoje no meu blog, que eu estou dizendo, olha, é a conspiração do Torresminho com o Vadmecum, né? Eu explico, a gente querendo a Carmen Lúcia, presidente do Brasil, a qualquer custo, nem que seja o custo da ilegalidade da deposição do presidente Michel Temer, né? Sonha-se com uma espécie assim, de um tirano de Siracusa, como alguns sonharam um dia. Teremos o rei filósofo, teremos aquele bom ditador, aquele que só tem virtudes. No caso era o tirano de Siracusa, o Dionísio II. Deu tudo errado, como sempre, né? Mas tem gente querendo brincar hoje de tirano de Siracusa no Brasil, né? Com Torresminho e Vadmecum, que é aquele livrinho que reúne todos os códigos do direito e que todo advogado tem, inclusive a ministra. Reinaldo, aliás, mudando um pouquinho de personagem, vamos falar do Aécio. Por que você diz que o afastamento dele da atividade política, na verdade, quer dizer que o Ministério Público demoniza essa atividade? Olha, Amanda, veja só, tem a história do Aécio pedindo dinheiro para o Wesley, é preciso saber por quê. Confissão de crime ali não tem, né? A não ser que eles saibam coisas que nós não sabemos. No mais, o Aécio foi afastado do mandato dele pelo Fachin, acusado de tentar obstruir a justiça. É uma barbaridade, porque as acusações que se fazem da tentativa de obstrução é quando ele discute eventual anistia Caixa 2, anistia, aliás, impossível, porque o nome não era esse, mas foi o nome como a coisa ficou conhecida. É quando ele está discutindo o apoio à lei que coíbe, ao projeto de lei que mudava a lei de abuso de autoridade. Me diz uma coisa, é função de um parlamentar debater e discutir essas coisas ou não? É função do parlamentar. Por exemplo, vazaram uma conversa dele com Gilmar Mendes, porque a ousadia dessa gente não tem limites, né? Então é o ministro do Supremo. Não era ele o grampeado, era o Aécio. Vazaram, então não vaza a conversa, né, doutor Janot? Vazaram uma conversa
do Aécio com o Gilmar Mendes, em que o Aécio diz: o senhor não poderia falar com o Flecha de Lima para ver se o Flecha de Lima apoia o projeto? Sabe o que há de mais nessa conversa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Isso não é crime, isso é política. Acontece que o Ministério Público odeia política. Não por acaso o seu Dallagnol foi ao Facebook no dia que a coisa explodiu para anunciar que é isso mesmo, vamos até o fim. Quer dizer, até o fim do quê? Vamos até o fim da legalidade? Não, vamos até o fim da corrupção. E aí ele diz: ninguém vai nos tomar nosso país. Isso não é conversa de procurador, isso é conversa de militante político. Não é? Então, demonizar a ação política faz parte desse projeto. De sorte que, então, aí converge de novo para a ideia de que a gente tem que ter alguém governando o país acima dos políticos. Em 64 havia gente com essa ideia também. Deu em golpe militar. Felizmente, não há militares hoje no Brasil, felizmente, eu disse, dispostos a fazer isso. Os nossos militares são legalistas. Agora, o que nós temos de fazer é garantir o apoio à institucionalidade. Você não pode gravar ilegalmente o presidente da República. O que é isso? Que esculhambação é essa? E aí vem o ministro do STF e diz: não, não é nada ilegal. Por que ele não me diz? Eu desafio aqui, se ele quiser entrar no ar agora, dizer: olha, está na lei tal, no artigo tal. Não está em lei nenhuma, não está em artigo nenhum, e isso é uma invenção do ministro Edson Fachin, a quem presto todas as vênias, sem dúvida nenhuma. Apesar da demonização da política, né, Reinaldo? Acho que está todo mundo fazendo muita política, a justiça e os políticos. Reinaldo, obrigada, boa noite, viu? Bom fim de semana.